Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo de hoje eu vou demonstrar para você uma dica muito útil de como fazer troubleshoot por meio da ferramenta de automation do FortiGate. Essa dica que eu vou passar aqui hoje é para você fazer aqueles troubleshoot chatinho. E quando eu falo troubleshoot chatinho é que quando o usuário já te liga, quer dizer que aquele evento já passou e você não consegue analisar muita coisa em cima daquilo. Então a ideia é demonstrar essa ferramenta de automation que quando ocorra determinados eventos, você faça a coleta de debugs no seu FortiGate e receba essas informações por e-mail, salvando ali um troubleshoot ou alguma janela específica com o cliente para ficar aguardando que o evento ocorra, não. Então a gente vai trazer essa dica aqui no vídeo de hoje, cara, acompanha até o final, que ela é muito da hora e pode te ajudar em algumas situações que você nem bota fé. Então bora lá, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente mostrar esse recurso. Para quem não sabe ainda, esse recurso ele fica dentro aqui das ferramentas de Security Fabric e a gente vem aqui dentro de Automation. E dentro de Automation você vai ver basicamente três abas. A aba de Stitch, Trigger e Action. O Stitch é o agendamento, é a gente fazendo uma correlação ali dos eventos, dos triggers, dos gatilhos com as actions, que vai ser as ações que o seu firewall vai tomar. Basicamente funciona da seguinte forma: você determina algumas condições ou gatilhos que, caso esses gatilhos eles sejam atendidos, o seu firewall toma uma ação. Então, para a gente configurar um agendamento ou alguma função aqui pelo Stitch, a gente tem que preparar o trigger e também preparar o action. Vamos acessar aqui o trigger primeiro e ver algumas funções que a gente pode fazer uso. E como você pode notar, ele já traz alguns recursos padrões da caixa, como por exemplo anomalias de log, updates de bancos de dados de IPS ou antivírus. Você tem aqui alguns eventos que um usuário administrador foi configurado com sucesso no seu firewall. Você tem essas opções que já vêm por padrão, inclusive alto consumo de CPU, que vai ser um teste que a gente vai fazer hoje. Todavia, você pode personalizar isso daqui para o caso do troubleshoot que você quer coletar informação. Basta você vir aqui em Create New e basicamente procurar aqui em FortiOS Event Log, e aqui você tem uma gama de eventos que o seu Fortinet oferece e em base nesses eventos aqui você pode fazer o seu gatilho. Então se por exemplo você procurar aqui por Wi-Fi, né, wireless na verdade, caso você tenha um forte Wi-Fi e quer coletar ali, por exemplo, a desconexão ou determinar ali como que está o ruído em volta do seu equipamento forte Wi-Fi, você pode colocar essa mensagem de log aqui e inclusive fazer um filtro do valor específico, no caso um MAC, um hostname da máquina, com base na análise que você quer identificar naquele troubleshoot. Então é bem granular essa parte aqui de trigger que você pode fazer, de modo a aperfeiçoar a condição que, caso o seu FortiGate atenda aquela condição, você vai executar uma ação. No nosso exemplo de hoje, a gente tem já a opção aqui de High CPU. Então eu vou fazer uso dessa condição de High CPU para o nosso exemplo e você ter como um parâmetro aqui. Beleza, então em teoria eu já configurei o meu trigger, ou melhor, já selecionei o meu gatilho, que caso o meu firewall esteja com alto consumo de CPU, ele vai tomar uma ação. E que ação vai ser essa que a gente escolheu para o nosso firewall tomar? A gente escolheu aqui coletar algumas info via linha de comando. Então eu vou criar uma nova action aqui, por exemplo, vou criar uma nova action de CLI script. Como você pode ver, o CLI script basicamente é executar alguns comandos dentro da CLI. Você seleciona essa opção, você dá um nome para sua action das ações, fazendo uma referência da ação que você vai tomar, e aqui embaixo ó, ele já pede o script que você quer digitar no seu file. E aqui você pode colocar os comandos de debug, identificar por que a VPN caiu, por que o usuário desassociou do Wi-Fi, por que aquela porta ficou down. Você pode fazer os comandos aqui buscando entender aquele troubleshoot. No meu caso, eu vou colocar aqui o Get System Performance Status, vou colocar aqui um outro comando de, por exemplo, Diagnose C-Stop, vamos colocar aqui o Diagnose C-Full Stat, vamos pegar aqui hardware da memória, vamos pegar essas informações aí também. Pronto, já selecionei aqui os meus comandos de troubleshoot, então a ação que o meu firewall vai fazer é exatamente executar esses scripts aqui na linha de comando. Você pode também selecionar um mínimo intervalo para rodar aqueles comandos. Então vou colocar aqui no mínimo de 300 segundos, vou selecionar aqui para ele executar com o profile de super admin e pronto, já configurei a minha primeira ação.
Só que apenas executar essa ação em si não vai me ajudar muita coisa. Eu quero que o output daquela informação seja armazenado em algum lugar. Nesse exemplo, eu vou demonstrar para você como configurar para que esse output seja encaminhado por e-mail, o que facilita muito que, caso ocorra aquele evento, você receba no seu e-mail e veja os logs ali, o output deles trazendo para você bonitinho. Então, vou puxar aqui mais uma vez uma criação de uma nova action, e essa nova action que a gente vai selecionar é basicamente enviar por e-mail. A gente vai selecionar aqui essa opção, você vai dar um nome para sua action aqui, e nessa action você primeiro vai colocar aqui o seu e-mail de contato. Eu vou colocar aqui o contato@egontech.com.br, que inclusive é o e-mail que caso você queira falar comigo, você pode entrar em contato por esse e-mail, fora os grupos do WhatsApp, Instagram, LinkedIn, etc. Mas está aqui o nosso e-mail. Você pode colocar um subject, um assunto, né, para o seu e-mail que você quer enviar. Vou colocar aqui FortiGate, coleta automática de RAID CPU. E aqui embaixo, no corpo do e-mail, você põe as informações relacionadas a isso. Nesse caso, eu vou colocar tudo aqui separados, lembrando das aspas, um evento que disparou a automação. Aqui vai estar os logs, nesse caso seria o RAID CPU que a gente selecionou, e a saída, o output dos comandos vão estar aqui embaixo. Então ele vai trazer esse e-mail aqui pra gente assim que ocorrer o evento de RAID CPU. Pronto, configurei aqui então as nossas ações. A primeira ação é a gente mandar os comandos e a segunda ação é a gente enviar o e-mail para minha caixa para eu receber ali e ver os outputs dos logs. Então agora resta a gente apenas configurar a nossa automação para tornar isso daí possível, que é o que a gente vai fazer nesse momento. Mas antes, eu quero saber se você assistiu esse vídeo até agora e já deixou o seu like, se inscreveu no canal e também marcou o sininho para receber as notificações, porque assuntos como esse e dicas valiosas como essa você não encontra em qualquer canal do YouTube. Lembrando também que a gente tem o nosso curso de Dominando o SD-WAN Fortinet e também Dominando o BGP. Todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, então caso você tenha interesse, vai ser um prazer te receber lá. E agora sim que a gente já fez o nosso momento jabá, bora retornar e configurar a nossa automação. A nossa automação ela vai se chamar o seguinte, eu vou chamar a nossa automação de Stitch RAID CPU de AG, que é basicamente uma identificação do porquê que estamos com alto consumo de CPU. E aqui no primeiro momento da nossa automação, ele já pede qual que é o gatilho que você quer usar para que, caso seja atendido, tome a action. A gente vai selecionar o gatilho de RAID CPU, que eu mostrei para vocês que já estava disponível na nossa caixa. Então a gente seleciona ele aqui e basicamente faz um apply, então dá um apply aqui embaixo. Em seguida a gente vai tomar a ação. A ação que a gente selecionou é primeiro executar os comandos e depois enviar o e-mail. Então a gente tem que fazer uma ação sequenciada. E por esse motivo eu já deixei uma opção aqui, que a gente chama de Action Execution. Essa Action Execution aqui a gente tem a opção sequencial e paralela. E pelo próprio nome da função ela já diz o seguinte, se for sequencial, vai executar uma e depois a outra. Se for paralelo, aí eles vão executar as duas juntas. Então se a gente selecionar aqui primeiro, fazer a coleta e depois fazer o e-mail, esse modelo ele vai fazer com que os dois façam ao mesmo tempo. Então a gente seleciona um modelo sequencial aqui para que primeiro ele execute a coleta e em seguida envie o e-mail para a gente. Se você quiser adicionar um delay aqui, por exemplo, de alguns segundos entre uma função e outra, você pode fazer essa opção aqui também para que não fique muito borrado ou o firewall ele possa executar aquilo de uma maneira mais tranquila. Então você pode executar aqui um delay para que o seu script ele forme ali e rode de uma maneira mais saudável. Vou deixar aqui com o status de enable, mas caso você queira desabilitar essa automação, basta dar o disable e pronto. O nosso comando aqui ele já está pronto, basta dar um ok e filé. E agora você aguarda o alto consumo de CPU. Bom, você teria que realmente aguardar caso você queira botar isso dentro do seu firewall de produção, mas existe uma possibilidade que a gente tem aqui de fazer testes para ver se realmente a automação que você criou ela está funcional. E esse teste é basicamente você selecionar aqui o modelo e clicar aqui, Test Automation. Pronto, a gente fez aqui o teste e agora vamos ver se realmente a gente vai receber aquele e-mail na nossa caixa da Contato Egontech. Eu ainda não recebi o e-mail, mas vamos aguardar mais um pouquinho. E voilá! Da hora! E olha só, pessoal, tá todo o comando de output que a gente pediu para ele colocar aqui, Get System Performance Status,
Ele pegou aqui também, ó, vamos ver outros comandos aqui, ó, vamos ver. Ó, Diagnosis Session Full Stat, ele pegou o hardware aqui também. Então, todos os comandos que a gente pediu para ele executar, foi executado. Então, a gente deu esse exemplo por meio do alto consumo de CPU, mas, cara, ele pode ser útil para todo tipo de troubleshoot, que caso você consiga coletar no evento ali, e aí o ChatGPT te ajuda a coletar isso pelo evento, que é bem tranquilo também de você ter, e já deixa configurado no seu Fire prontinho para receber o seu troubleshoot, sem precisar de ficar o dia inteiro em call com o cliente aguardando aquele evento acontecer. Então, pessoal, no mais, antes de eu sair desse vídeo, eu vou deixar esse outro vídeo de recomendação para você, e como sempre, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você, e muito obrigado por assistir. É nóis!